Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana estamos tratando sobre questões fundamentais da fé, né? A comunidade em perspectiva, né? Falamos sobre os fundamentos da comunidade, falamos já sobre as tensões que ela pode ter. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação da comunidade. Como é que ela se relaciona, como é que ela se comunica, como é que ela vai se transformando, a comunicação da comunhão. E o nosso texto é um texto bem conhecido por você, lá em Atos capítulo 2, o verso 42, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeira coisa que nós vamos buscar entender e qualificar aqui é o que é perseverança, porque a ideia aqui é que a perseverança ela seja na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se eu não entendi o que é perseverança, eu vou ficar procurando doutrina, vou ficar procurando comunhão, vou ficar procurando partir do pão e oração de uma maneira errada. Então, a perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que continua, que apesar das dificuldades, ele não tem dúvida sobre o que ele está fazendo e sobre o que precisa ser feito. Que tem constância das suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel a seus ideais e propósitos. Então, você se converteu a Jesus e foi fantástico aquele dia. Lembra, a gente já falou sobre isso também, né? A salvação é de graça, a vida cristã tem preço. Qual é o preço da vida cristã? A perseverança, a consistência, a coerência de como você vai viver a vida. Não dá para viver uma vida santa de uma maneira sem cuidado. Algo que vai acontecer ou não, mas não depende de você. E por quê? Porque a nossa luta começa de nós para nós mesmos. Você sabe disso. Que durante o processo de transformação que Deus vai nos fazendo, então eu vou percebendo que eu vou mudando. E às vezes eu não quero mudar, não é? Eu já sou acostumado a ser como eu sou. Se você se converteu mais tarde, né? Eu me converti aos 25, ou jovenzinho, não tem problema. A gente vai andar de uma maneira paralela com relação às nossas vontades, à vontade de Deus. E às vezes eu tenho aquele desejo de pular para o outro lado, porque aquilo me traz uma satisfação imediata. Mas satisfação imediata nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, não é de Deus, não. Então, perseverar significa ter força e paciência para não desistir. A vida cristã ela vai ser desenvolvida na sua vida e na minha, e na comunidade dos santos a vida inteira. E nós vamos sendo provados e aprovados, né? Você já fez um bolo? Há quanto tempo você fez esse bolo? 2 anos, 3 anos, 1 mês, 4 meses, 5, 6, 10. Você sabe fazer ainda? Claro que sabe. Vai sair igual? Não é? É a prática que vai então produzindo a perfeição, né? Existe um ditado assim. Então nós precisamos de paciência para não desistir. E a gente vai olhar nos outros e vai dizer assim: nossa, que coisa chata, aquele fulano lá, e não melhora e nada, isso e aquilo, e a família às vezes não ajuda, né? E não é só um, às vezes é todos, a Bíblia já falou, Jesus já falou, né? Aquele que não deixa a mãe, pai e família para trás, no sentido aí é de não deixar ser afetado, e não largar de mão, virar as costas, achar que não tem nada a ver. Claro que tem a sua família, Deus te colocou lá para quê? Para ser exemplo. Não é? É para você ser uma pessoa de referência para aqueles que estão olhando, e a consistência que você vai ter ao longo da vida. Então a pessoa que persevera, ela vai enfrentar dificuldades, ela vai enfrentar desafios, ela vai ter tempo de espera,
mas ela não pode desanimar, ela não pode ficar achando que o tempo é demais, não vai dar certo. Se o outro não vai dar certo, não é seu problema, mas o seu problema é ficar firme, perseverando, para alcançar seu objetivo. Qual o objetivo da minha vida? Lembra, eu já falei sobre isso. O sentido da vida para mim é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque ele morreu em carne e ressuscitou no espírito, num corpo transformado, que é o projeto dele para a minha vida. Então um dia eu vou morrer, um dia esse corpo não vai existir mais, mas já está preparado para mim um corpo novo, que não morre mais e não se destrói. Esse é o sentido da vida. Irmão, se não tivesse esse sentido da vida, então para que vale a vida? Não é? A perseverança é uma parte muito importante da vida cristã, porque nos ajuda a manter os olhos no alvo. O alvo é Jesus Cristo. A comunidade dos santos, a comunicação dessa comunidade vai do quanto a gente consegue perseverar e ficar firme e continuar crescendo. Diante das dificuldades, podemos fazer duas coisas, queridos. Duas. Primeiro, ou eu desisto ou eu continuo. Quem continua é porque tem perseverança. Perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. A pessoa que persevera se mantém firme no seu propósito, tem paciência porque sabe aonde quer chegar. Ela tem um alvo. É aquele que começa uma faculdade hoje e leva 5 anos para completar, mas ela fica firme. Ela não deixa. Né, Lelê? Eu preciso ter um projeto que me mantenha firme, que eu vou olhar no fim dele e vou ver o que Deus tem para mim naquele final. Nós precisamos desempenhar esse projeto na nossa vida. Com Cristo não é diferente. Eu preciso melhorar. Não é? Eu preciso melhorar. Você precisa, nós precisamos crescer o tempo que for preciso para alcançar o objetivo e ter esperança que vai chegar lá, mesmo diante de obstáculos. Bill Hybels é um escritor americano. Em um dos seus livros ele pergunta assim: qual é a igreja mais importante do mundo? Né? Se eu tivesse feito essa pergunta para você, você estaria pensando, né? Uma igreja talvez fora do Brasil, talvez uma igreja do Brasil, mas a resposta dele é surpreendente. Ele diz o seguinte: a igreja mais importante do mundo é a igreja que Deus está edificando dentro de você. Perseverança. Perseverança no quê? No ensino. Né? Deus deixou para nós uma responsabilidade de comunicar a fé da vida. Não apenas a fé da salvação, mas a fé da vida. Então eu preciso continuar ensinando enquanto eu tiver fôlego de vida. Eu preciso comunicar a comunhão que vai, de alguma maneira, afetar a minha vida e das pessoas ao redor e o meu futuro, e até o futuro onde eu não estou presente. Qual o futuro que você não vai estar presente, pastor? Quando eu for embora, meus filhos, meus netos e bisnetos, e toda a detalhada que vem depois desses 3 netos, eles vão estar consumindo a graça de Deus, porque um dia o seu tataravô foi um cristão que ensinou e que mostrou na comunidade dos santos o que fazer. Terceira coisa que ele vai falar nesse texto é a questão do partir do pão. E aí não é apenas aquele momento da comunhão da fé através da ceia, mas também a comunhão da vida através da vida. Eu recebi um telefonema de um irmão que eu não vejo há mais de, sei lá, talvez 10 anos. Ele ligou e falou: olha, eu preciso fazer uma oferta na igreja, me dá um número do telefone, número e você receba. Eu falei: rapaz, mas ele falou: não, pastor, comigo é assim. Deus falou comigo e eu respondo. Amém, irmão? Partir do pão. Você tem feito isso? E por último, a oração. Nós estamos vivendo momentos difíceis que eu não tenho resposta e eu acredito que você também não tenha. Então o que nós vamos fazer? Orar. Orar, colocar diante de Deus. Ontem nós já perdemos mais uma pessoa querida das famílias da igreja, né? A mãe, a sogra da Lelê faleceu. Você orou, eu sei disso. E a Covid está atacando 1000 pessoas por dia.
Ah, pastor, mas é longe de casa. Não é não. Não é não. Leva a sério. Leva a sério. E hoje à noite temos culto de oração com o Zoom aqui na Igreja Batista Monte das Oliveiras às 8 horas da noite. Venha. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o milagre acontece para esse projeto de perseverança. Qual é o milagre? O verso 44 vai dizer o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todo esse processo de perseverar cria uma comunidade capaz de agir e reagir de uma maneira onde as pessoas vão receber tudo de bom que a comunidade pode oferecer, seja espiritual, seja material. Amém, irmão? Tá bom para você? Glória a Deus. Então, persevere. Em nome de Jesus. Amém e amém.